Eu adoro speedrun e eu acho que o processo para você conseguir algum recorde em algum jogo é muito parecido com o que é preciso para você conseguir uma nota muito alta no Enem. Você precisa de muita persistência, você precisa melhorar um pouco a cada dia e você precisa de um monte de técnica. Então, para acabar essa série de dicas avançadas para cada área do conhecimento, eu já fiz para as outras três e a série fez muito sucesso, só ficou faltando humanas. Eu resolvi fazer esse vídeo com 4 comparações entre conceitos de jogos e speedrun em geral com a prova de humanas para você conseguir aumentar bastante sua nota até o dia do Enem. E eu vou te mostrar como se aplicaria para a prova de humanas os conceitos de vida extra, grind, glitch e atalho. Então bora começar pela vida extra. Se você é uma pessoa que costuma ficar muito nervosa para uma prova e isso acaba derrubando sua nota, tirando pontos, para humanas você não precisa ter tanta preocupação assim. Para a maioria das questões de humanas, você vai ter 2 chances na prova. E esse é um conceito importante para quem faz speedrun, porque você precisa ter algumas vidas de sobra para você poder fazer o mais rápido possível o jogo e de vez em quando tomar dano sem se preocupar com isso, se preocupar muito mais com o tempo do que com suas vidas. E isso se aplica em parte para a maioria das questões de humanas, porque é como se para cada questão de humanas se tivesse 2 chances e você poderia perder em uma delas e ainda assim acertar a questão. E isso acontece porque você pode acertar tanto pelo texto como pela teoria. Uma dica que sempre dão para humanas em vários dos canais, e eu concordo com essa dica, é que várias das questões de humanas você consegue responder, mesmo sem saber a teoria, mas lendo o texto direitinho, que você vai conseguir achar a resposta para aquela questão dentro do texto. Isso é verdade. Mas também é verdade que várias das questões de humanas você consegue responder sem ler o texto, apenas sabendo a teoria. E eu fiz esse teste no ano passado, que eu queria ver qual que era o meu desempenho e qual que era o meu tempo durante a prova. Então eu fiz várias provas do Enem, a parte de humanas, testando como seria meu desempenho e meu tempo, lendo tudo, só lendo comandos alternativos e depois comparando como que foram minhas notas e meu tempo. E eu posso até deixar o link na descrição para você checar depois como eu fiz esse experimento e quais foram os resultados, mas o que você precisa entender para este vídeo é que tem várias questões que você consegue responder só pelo texto, tem várias questões que você consegue responder só pela teoria e tem várias questões que tanto faz o caminho, que você consegue responder só pela teoria ou só pelo texto. Então você acaba tendo 2 chances. Por um lado é bom que se você não tiver a menor ideia da teoria, você ainda tem uma chance de acertar a questão fazendo uma boa leitura do texto. Por outro lado, a questão de conseguir responder algumas questões apenas por teoria ou sem precisar ler o texto te traz ganhos em termos de tempo. Porque eventualmente você vai começar alguma questão lendo o comando, checar nas alternativas se você sabe ou não a resposta sem ter lido o texto, e você vai usar o texto para confirmar o que você já sabe, o que é um processo bem mais rápido do que você ficar lendo com calma o texto, prestando atenção em tudo. Então a primeira comparação, a da vida extra, é essa. Você, para várias questões de humanas, você vai conseguir responder tanto pela teoria como pelo texto. Então, se por um lado você não sabe a teoria, não é momento para você ficar desesperado. Você tem uma chance de acertar pelo texto. Por outro lado, se você já sabe pela teoria, você não precisa ler o texto com tanta calma, você só usa o texto para confirmar sua resposta. Então você acaba tendo uma vida extra, porque mesmo sem saber a teoria, você tem chance de acertar a questão. Mas se você, por um acaso, sabe a teoria, vai ser mais rápida a sua prova, porque você não vai ter que gastar tanto tempo no texto. Então bora para a segunda comparação, o grind. Nos outros vídeos dessa série, eu te falei um pouco sobre a curva de aprendizado de cada área do conhecimento e falei para as outras áreas que existem uns bloqueios no meio do caminho. Então eu te falei, por exemplo, que para a natureza tinha um obstáculo gigantesco, que era aprender como as coisas funcionam. Eu te falei que para a matemática tinha 2 bloqueios. Um da matemática básica, que é quando você sai dos primeiros acertos para começar a evoluir bastante, mas aí você trava de novo no segundo obstáculo, que é por falta de tempo na prova de matemática, que aí tem outro caminho para você melhorar. E ainda te falei de uma barreira em linguagens, que já é lá a partir dos 35 pontos, que fica difícil chegar em 40, que tem um pouco a ver com matérias que não te ensinam e você nem sabe que faz parte da prova de linguagens, e sobre algumas sutilezas que eu mostro naquele vídeo. Agora, para humanas, a história é completamente diferente. Se eu frisei bastante nos outros vídeos essa barreira que você tem que passar por cima dela, para humanas tem muito mais a ver com o conceito de grind do que propriamente com o conceito de bloqueio ou barreira. Isso porque a área de humanas está muito vinculada ao seu repertório. Não tem nada como ciências da natureza ou como matemática que você precisa aprender do nada, que você precisa ficar viajando para entender como funciona. Para humanas, quanto mais exposição você tiver
às matérias de humanas, à história, à geografia, à sociologia, à filosofia, a textos, às ideias dos pensadores e ao conteúdo em geral, mais você vai ficar sabendo sobre humanas. O tanto que você vai saber de humanas é muito proporcional ao tanto de teoria e tanto de questão que você viu, mais do que as outras matérias. Não vai chegar um momento que vai ter uma barreira que você não vai conseguir passar dessa barreira. Quanto mais coisas você assistir, quanto mais textos você ler, melhor você vai ficar em humanas. Então o segredo aqui não é você ter que vencer uma barreira, um muro que foi colocado na matéria. O segredo é você criar uma rotina que permita que toda essa leitura e toda essa exposição não seja tão chata, para que você consiga cada vez mais ter mais coisa de humanas sem enjoar e ainda aprendendo cada vez mais. E aí, para mim, o que funcionou muito bem e o que me fez começar a achar humanas mais fácil e divertido, eu passei a gostar de humanas, algo que não acontecia antes, era a cada teoria nova que eu conhecia, ou a cada teoria que eu tinha em relação à matéria de humanas, eu ia procurar uma fonte completamente diferente das fontes acadêmicas para ver um pouco mais sobre aquele assunto numa forma mais legal, mais divertida e que eu gostasse mais. Então, por exemplo, eu li um pouquinho sobre, sei lá, Idade Média, aí eu ia ver um filme de Idade Média. Então, sei lá, tem o filme Cruzada, tem o filme Em Nome da Rosa. E aí eu fazia uma comparação do que eu estava lendo com o filme, e isso tornava o meu estudo muito mais divertido. O filme às vezes ajudava no sentido de contextualizar aquilo que eu estava lendo, me fazia gravar mais e gostar mais da matéria, e às vezes também se identificava no filme algo que não fazia tanto sentido, aí você tinha que voltar na teoria para ver se aquilo era verdade mesmo, se o que foi falado no filme confere ou não com a realidade. Mas o ponto é que ler sobre a teoria me dava vontade de ler um livro a respeito, de ver um filme ou uma série a respeito, e ver o filme e a série me dava vontade de voltar na teoria, para ver se era mesmo daquele jeito. Então, na minha preparação para humanas, eu li um monte de livro de humanas, eu li um monte de texto filosófico, eu vi bastante série, bastante filme, não tanto para aprender a matéria, porque a matéria está na teoria e nas questões em si, mas para me dar essa vontade de continuar, para continuar esse grind, para não parar, porque quanto mais coisas de humanas você vê, maior vai ser sua nota, maior vai ser seu repertório. A área de humanas é a mais vinculada ao repertório. Não tem tanto essa coisa de saber fazer e a parte prática, que tem matemática, que tem física, que tem química. E esse continuar fazendo tem muito a ver com speedrun, porque as pessoas que conseguem um recorde num jogo, elas às vezes jogam por meses, diariamente, o mesmo jogo, as mesmas fases, só tentando melhorar um pouquinho. Com a diferença de que essa pessoa faz esse grind para melhorar alguns segundos do tempo dela, você vai fazer esse grind para melhorar o seu número de acertos. Então você tem que entender que você vai ter que se submeter a isso e tentar fazer desse processo o mais prazeroso possível. A minha sugestão é sempre contextualizar com filmes e livros que vai te ajudar a aguentar o processo e até gostar dele. Então vamos para a terceira comparação, os glitches. Glitch num jogo é um bug que não foi visto enquanto era desenvolvido o jogo, que faz com que durante o jogo aconteçam alguns erros que te trazem benefícios. Às vezes você fica imortal por causa desse glitch, às vezes você é teletransportado para outro lugar por causa desse glitch, e ele é muito usado em speedrun, porque às vezes você pode pular uma fase inteira ou pular, por exemplo, uma parede, porque você acha um bug nessa parede ou em algum lugar da fase que te joga para a fase seguinte ou te joga para o outro lado da parede. Então é basicamente um bug que te traz benefícios. E para o Enem também tem um monte de bug em todas as matérias. Inclusive, um dos meus vídeos mais recentes, eu gastei o vídeo inteiro para falar de um bug do Enem como um todo. E esse é um vídeo que eu recomendo que você dê uma olhada depois desse vídeo, porque é um vídeo que realmente faz muita diferença na sua nota e até na sua aprovação. Mas para as áreas do conhecimento isoladamente, também tem vários desses bugs escondidos. Então, por exemplo, para as questões de linguagens, você vai ter uma lógica nos comandos que vão te ajudar a achar a resposta certa, independentemente da teoria. Para a matemática, você tem alguns padrões de alternativas e perguntas, então tem como você treinar antes da prova esses padrões. Para a redação, tem um monte de redação pré-pronta para você já levar no dia da prova. E para humanas também tem alguns bugs que podem ser explorados. Eu já te falei de um deles, que é, às vezes você tem a resposta no próprio texto da pergunta, e eventualmente tem pergunta que você nem precisa ler o texto para responder, eu consideraria isso um bug, mas para essa comparação eu queria falar de técnicas de chute, que é caso você não saiba nem pelo texto e nem pela teoria, você ainda tem uma chance de acertar a questão
por umas técnicas aí que exploram alguns dos bugs de humanas. E tem uma delas em especial que eu gosto muito, que eu vou colocar aqui para vocês agora, que é de um outro vídeo, que é de um vídeo de como chutar em humanas. E se você gostar dessa técnica, você pode checar outras técnicas no vídeo depois. Mas bora checar essa técnica especial e depois a gente vai para a última comparação. As técnicas que eu vou falar só funcionam para humanas e nem sempre funcionam, né? É uma técnica de chute. Se funcionasse sempre, ninguém ia estudar, só ia chutar. Mas elas só funcionam para humanas porque humanas tem muita questão que te pede o ponto de vista de determinado texto, ou o ponto de vista de determinada ideia, de determinado governo, de determinado pensador. Então, essas pessoas, essas ideias, esses governos, eles sempre vão ter uma opinião sobre determinado assunto, que vai guiar a política deles ou a ideia deles. Então, dando um exemplo bem bobo, você pode ter um governo que é a favor de ajudar quem precisa de ajuda, e um governo que fala assim, cada um por si, você se vira, o governo não vai te ajudar. Então as ideias, esse é um exemplo bem bobo, tá? Mas muitas das ideias são assim, tem dois extremos. E tem muita questão que ele vai pedir uma dessas opiniões, mas nas alternativas eles vão colocar duas coisas contrárias. Então uma das técnicas é, se você vê numa alternativa duas opiniões muito contrárias, provavelmente uma delas é certa. Por quê? Porque se a questão cobra uma visão sobre determinado tópico, e aquele pensador, aquela ideia, vai ter a opinião dele, e você está colocando as duas opiniões contrárias, tem que ser uma delas, porque no geral não é um meio termo. Eventualmente tem um meio termo, mas no geral no Enem não é. No geral ele vai falar, aquele cara falava o quê? E em seguida vai ter um outro cara que falou o oposto. E aí você vai ter um texto, esse texto está defendendo qual posição. Nunca é uma coisa mais genérica e abrangente. Sempre tem uma defesa de um dos lados. Então, se você tem os dois lados da moeda na mesma questão, uma delas tem que ser certa. Então, a primeira técnica, e de novo, isso não vai funcionar sempre, por isso que é um último recurso. Você só usa uma técnica dessas quando você não sabe fazer mesmo. Mas a primeira técnica é, se você ler as alternativas, e aí você não precisa nem ler o texto, você até pode ler depois, para facilitar e para verificar se faz sentido aquilo que você assinalou. Mas se você tem nas alternativas duas opiniões totalmente opostas, e você não tem nenhum outro critério para assinalar qualquer outra alternativa, assinala uma delas, que já aumenta um pouco a sua chance de estar certo. E eu já vou mostrar para você na prova como isso aconteceu. Só deixa eu falar a segunda técnica. A segunda técnica tem uma outra lógica, que é assim. Se você só pode ter, por questão, uma alternativa certa, se você tiver mais de uma alternativa muito parecida uma com a outra, então vamos supor que você tem duas alternativas que são praticamente sinônimos. Se você só pode ter uma alternativa certa, essas duas já não podem ser a alternativa certa, porque elas são muito parecidas. Então se uma estiver certa, a outra também deveria estar certa. Só que como você só pode ter uma, já não pode ser elas. Então essa é a segunda técnica. As duas são simples. Se você tem duas ideias opostas, uma delas possivelmente é a certa. Se você tem duas alternativas muito parecidas, provavelmente as duas estão erradas. E essa das duas certas é que menos funciona para linguagens, de jeito nenhum. Porque em linguagens, as palavras têm um peso maior que em humanas. O que eu quero dizer com isso? Quando você usa sinônimos em humanas, eles são sinônimos reais, assim, têm o mesmo sentido mesmo. Mas em linguagem, a palavra parece o sinônimo, mas aquele sentido extra, aquela força extra que a palavra dá em relação à outra, muda já a questão. Então, linguagens têm essa questão de nuance das palavras. Humanas têm menos. Humanas têm nuance das ideias. Então, por isso que essas técnicas são para humanas. Então, deixa eu mostrar como se aplica na prova. Fique à vontade para pausar, para ler as alternativas antes de ouvir minha explicação, para você tentar fazer o que eu acabei de falar. Então, eu separei 5 questões, todas do ano passado. A primeira delas é essa aqui, 62. 62 do caderno azul. Eu não coloquei o enunciado, não coloquei o texto, porque eu fiz sem olhar. Eu fui direto nas alternativas para ver se as técnicas funcionam ou não. E essas duas técnicas, para o Enem, foram as que melhor funcionaram. Porque no meu outro vídeo de dicas, eu dei até mais dicas, eu dei 5 dicas, acho. Era mais focado em FUVEST, então tem outras coisas que funcionam. Agora, 2 das dicas funcionam muito bem para humanas. Então, vamos para essa questão. E usar a técnica 2 que eu falei, de alternativas parecidas. Essa aqui, acho que, na minha opinião, tem 3 que parecem bastante. Mas vamos ver o que vocês acham. Olha para A. Assegura expressões multiculturais. Para mim, tem mais 2 que lembram isso. Então, se tem 2 ou 3 parecidas,
Pela técnica já não seria elas. Se você quiser procurar duas que lembram isso, dá uma pausa. Então essa foi a terceira comparação que é relacionada a glitches. No speedrun em jogos você usa esses glitches, esses bugs para ter algumas vantagens no jogo. No caso de speedrun para conseguir fazer o jogo bem mais rápido e talvez bater o seu recorde. Na prova do Enem você pode usar esses bugs da prova para aumentar o seu número de acertos. E aí vamos para a quarta e última comparação, importantíssima no speedrun, mas importantíssima também na sua prova, que são os atalhos. Nos jogos, para você conseguir o caminho mais rápido e bater seu recorde, você normalmente tem que escolher entre vários caminhos aquele que te dá o menor tempo. Você tem que escolher um atalho. E para o Enem é meio que a mesma coisa. O que importa para você é o resultado final. Não importa como você vai acertar a questão. O que importa é que você acertou ela. Dado que você vai acertar ela, o caminho mais rápido é o melhor, porque cada segundo ganho é um tempo que você pode gastar mais em questões difíceis, que você pode gastar mais na redação, que você pode gastar mais em linguagens. Então, no geral, em qualquer questão do Enem, o caminho mais rápido é o melhor, desde que você acerte a questão. Para exemplificar isso, eu vou pegar um trecho de um outro vídeo, já mais antigo, que eu pego uma questão de humanas e para essa mesma questão eu respondo de 3 jeitos diferentes. E eu vou fazer isso para te ilustrar como isso é viável em humanas e também para te mostrar que não importa como você vai fazer para resolver a questão, desde que você resolva ela e acerte e faça da maneira mais rápida possível. E essa vai ser a quarta e última comparação do vídeo, que são os atalhos, igualmente importante na sua prova e no speedrun. Então você tem aqui essa questão que vamos dividir já ela nas 4 partes que eu falei, né? Tem o texto, tem a fonte, tem a pergunta e tem as alternativas. Essa é uma questão que, por que é muito interessante? Porque sem dúvida você não precisa ler o texto para resolver ela. Na verdade, essa questão é tão interessante que dependendo da técnica que você usar, até pelas alternativas já é possível responder. Eu vou falar um pouco de cada técnica. Tá. Primeira coisa, não leia na ordem. Né? Então começa, você lê a pergunta, e aqui pela pergunta você já vê que ele pede um processo humano. Então você já vai com isso na cabeça, é um processo humano. Lendo as alternativas, mesmo sem saber o que significam todas as palavras, tem lá, vai, ó, eruptivo, exógeno, tectônico, magmático e metamórfico. Não sei vocês, mas eruptivo, tectônico, magmático e metamórfico, para mim, de cara, já não parece algo humano. Talvez eruptivo, mas tectônico, magmático e metamórfico lembra rocha, lembra vulcanismo, lembra processo de formação de rocha. Então a palavra exógeno já destaca aqui, mesmo que você não saiba o que é exógeno. Então, de cara vendo, já valeria a pena começar pelas alternativas. Mas mesmo assim, você não tem certeza, você dá uma olhada na fonte, a fonte já deixa claro também, antropoceno. Antropo já vem de homem. Então também não vai ser algo natural, que já falava na questão. E aí você pode ler o texto ou não. Sinceramente, o texto não ajuda em nada nessa questão. Então o primeiro jeito que eu tentaria resolver é simplesmente esse, né? Procurar por algo que não é humano, eliminar tudo que não parece humano e ver o que sobra. Então, para mim sobraria exógeno, talvez sobrasse eruptivo. Se sobrasse só as duas, mesmo assim, você tem 2 questões para acertar, e se você fosse chutar, era muito maior a chance de se acertar. Então o primeiro processo já é bem funcional, já é bom. Um segundo processo que é interessante, que é o que eu falei no começo do vídeo, que você nem precisaria ler o enunciado. E por que eu falei isso? No meu vídeo de como chutar, eu disse várias técnicas. Né? Eu não acho que você deva ter em mente como objetivo, vou chutar as questões do Enem. Não é isso, né? Mas você nunca vai saber o conteúdo completo. Ninguém sabe o conteúdo completo. Então é bom você ter umas técnicas adicionais para quando você não souber o conteúdo, que dá para você ganhar um monte de ponto extra. Né? E aí no vídeo de chute eu falo que se numa questão 4 alternativas parecem sinônimos ou são muito parecidas, existe uma boa chance da outra alternativa ser certa. E isso faz sentido, né? Porque pensa assim, se você só pode assinalar uma e todas são idênticas menos uma, todas idênticas não podem ser certas, senão teriam 4 alternativas certas, então só sobra uma. Então essa é uma outra técnica, que é uma técnica de chute. De novo, isso é o último recurso, né? Não é o que você deve ir para a prova pensando em fazer, mas pode te dar muito ponto quando você não souber. Então essa questão ilustra isso também. Então, fora ilustrar que não valeria a pena ler o texto, que você está perdendo tempo, de vez em quando você tem que ler o texto. Mas a dica é,
comece pela pergunta e pelas alternativas. Só depois você vai para o texto. E nessa já fica claro que você ganharia tempo. Você não teria que ler o texto, já iria para uma próxima pergunta. A segunda dica é, caso você tenha que chutar, uma das técnicas de chute é, procura entre as alternativas que tem uma que é totalmente diferente das outras. E talvez essa seja a certa. Como aqui as outras 4 são parecidas, sendo que todas elas têm a ver com processo de formação ou tectonismo, né? A única que se destaca é exógeno. Então exógeno provavelmente acerta. Tá? Então essa seria a segunda dica. Então vamos para o terceiro jeito, e essa sim é uma dica nova, que é algo que demorou para cair minha ficha, mas que fazendo medicina está muito mais claro como era importante. Mas antes dos vestibulares eu também já tinha sacado como é importante, que é conhecer a origem das palavras. Muito ponto eu ganhei, sem saber a questão, por pensar dessa forma. Que é uma terceira técnica, é um terceiro jeito que você pode partir para uma questão. As palavras no geral, aqui que a gente usa no português, no geral, né, tem muita variação, tem muita origem, mas no geral elas vêm do grego ou do latim. Né? Então várias delas, se você já ouviu outras palavras semelhantes, você consegue tentar formar elas e construir elas por conta própria, por intuição mesmo. Né? Então aqui a palavra exógeno. Eu, sinceramente, quando li exógeno, que eu fiz aquele meu esquema, né, de ler sem ler o texto, eu li exógeno e já pensei assim, nossa, mas o que eles querem dizer com exógeno? Então, exógeno, exo é algo normalmente fora. Né? Você tem endo e exo, fazendo contraposição, e você vai ter isso em biologia direto, né? Endoesqueleto e exoesqueleto. Endoesqueleto, esqueleto de dentro, exoesqueleto, esqueleto de fora. Né? E geno vem de, por exemplo, gênesis, de gene, tem uma origem, e eu nem sei se é essa origem, mas se cria uma hipótese, que é de geração. Então, exógeno seria geração externa, né? O que vem de fora, o que é criado de fora. Se todas as outras alternativas você tem algo que é dentro da Terra, percebe? Que é assim, tectonismo, erupção, processo metamórfico, está acontecendo de dentro, o que vem de fora já se destaca também, pela origem da palavra. Então não é nem pelo chute, não é nem pela leitura do que não é humano. É só pela origem da palavra. Isso você pode usar direto. Isso já me salvou várias vezes. Então essa é a terceira dica. Acho que já está ficando muito longo, porque a ideia é fazer um quadro mais curto, mesmo no meio da semana. E é isso. Então a partir de agora, quando o professor, no começo da aula, eu não entendia porque ele fazia aquilo, os professores faziam aquilo, eu achava que era besteira. Quando eles param para quebrar uma palavra e te explicar, vem de tal coisa, vem de tal lugar, aquilo não é inútil. Com o tempo você vai gravando mais coisas e você começa a construir as palavras por conta própria. Você começa a pegar palavras, quebrar elas e saber a origem delas. Às vezes até em linguagem cai isso, porque tem muita palavra que eles cobram, né, como é a formação da palavra. Então eu espero que vocês tenham gostado desse quadro novo aí. Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo. A ideia é ser uma coisa mais curta, no meio da semana, e eu resolvendo uma questão de um jeito diferente. Porque quanto mais ferramentas você tiver no dia da prova, melhor. Claro que sempre o ideal é você ter o conteúdo completo. Mas nunca alguém vai saber tudo da prova. Sempre vai ter que, em algumas questões, dar um jeito extra de resolver. E quanto mais ferramentas você tiver, maior sua chance de acertar.